Olá, meu nome é Paula Simplício e essa é a estreia do podcast Corpo Consciente. Hoje eu quero trazer o questionamento do que é uma boa postura. Imagina, ou melhor, simula aí onde você está uma boa postura. Assumindo, claro, que você considera que não tem uma boa postura, né? E aí eu vou pedir para que você fique nessa boa postura por enquanto. É curioso quando eu conheço pessoas e surge aquela pergunta: e você trabalha com o quê? E eu digo que trabalho com alinhamento postural. Imediatamente as pessoas se ajeitam na cadeira, endireitam a coluna, os ombros, como quem não quer ser reprovada no teste da boa postura. Parece uma reação quase que universal. Então, talvez quando eu falei sobre boa postura, automaticamente você já tenha se endireitado aí. E aí, voltando à sua boa postura, essa que você está sustentando aí. Para e sente qual que é a sensação, qual que é o feeling que essa postura tem no seu corpo. Checa. Eu vou arriscar dizer que não tá muito confortável, certo? Então agora pode relaxar. O que eu queria trazer aqui é a desmistificação do que é uma boa postura. Porque se você, como eu previ do lado de cá, não se sentiu confortável na sua boa postura, é porque provavelmente ela não é uma boa postura. Então é um pouco de esquece tudo que te ensinaram sobre uma boa postura antes e abre para novas possibilidades. Então, uma boa postura tem a ver com eficiência e não com uma forma bonita. E eu acho que a nossa noção de uma boa postura, ela está muito associada com essa questão do nosso conceito do que é belo, de um corpo belo, de um corpo bem apresentado. Então é muito associada à forma. E quando a gente pensa numa boa postura, vem em mente talvez uma bailarina, um apresentador de um programa jornalístico, ou um soldado. Então são aquelas posturas assim bastante eretas e que a gente tem como referencial de isso é uma postura boa, é uma postura que parece bonita. Então é fazer esse exercício um pouco de dissociar uma boa postura com essa questão da forma. E a gente busca o quê? A gente busca uma postura alinhada. Mas é alinhamento com o quê, afinal? É alinhamento com a gravidade. Pensa numa atividade de empilhar livros ou blocos de tamanhos diferentes. Né? Cada parte do nosso corpo é um bloco com tamanho diferente e tem o seu centro de gravidade num lugar diferente. Então, quando a gente coloca os livros de tamanhos diferentes, ou os blocos de tamanhos diferentes, a gente vai ter que ajustar a posição de cada um de uma maneira que a gente consiga empilhar muitos livros ou muitos blocos e que eles se sustentem só com a força da gravidade. Então, é mais ou menos essa a noção que a gente está buscando no nosso corpo. É alinhar nessas partes diferentes do nosso corpo com a gravidade. E aí, de novo, a questão é alinhar as partes do nosso corpo com a gravidade. E aí eu vou adicionar aqui a noção de volume, que cada bloco, ou cada livro, ou cada parte do nosso corpo tem um volume diferente, né? Porque quando a gente pensa em forma,
diferente, em tamanho diferente, a gente pode trazer a nossa atenção muito para a superfície dessa forma. E trazer a noção de volume aqui é importante para trazer a atenção de que dentro dessa forma existe conteúdo também, mesmo que seja espaço. Então é para tomar cada pedaço como um volume, e cada volume tem o seu centro gravitacional. Então aqui é mover o referencial daquilo que aparenta ser bonito, até porque o belo ele é extremamente mutável, né? Especialmente no que concerne ao corpo humano, é extremamente cultural, aquilo que é considerado bonito, inclusive o que é uma boa postura também, e uma bela postura também muda. Então, se a gente tira esse referencial da aparência, ou seja, da forma que aquele corpo assume, então qual que deve ser o referencial quando a gente fala de uma boa postura, quando a gente fala de alinhamento corporal? E aí eu vou dizer aqui que o referencial tem que ser a sensação de eficiência, de facilidade e de fluência no próprio corpo. Então, sensação aqui é a palavra-chave, é a noção-chave para ser o referencial nessa exploração de uma boa postura, ou nesse questionamento de uma melhor postura. O que a gente busca é a sensação de eficiência, a sensação de facilidade e de fluência sentida no próprio corpo. E ver que é, na verdade, o oposto de quando você estava tentando ficar numa boa postura e era difícil e desconfortável. Então, é exatamente o oposto disso. Tudo aquilo que exige o esforço, que causa o desconforto e eventualmente até dor, né? Quando você tenta ficar numa boa postura, não pode ser uma boa postura, né? E isso só acontece porque a gente tem a forma, a aparência como referencial. Então, se a gente deixa esse referencial da aparência, da forma, e foca na sensação do próprio corpo, a gente nunca vai lá no desconfortável e no difícil e falar, não, essa é uma boa postura, mas eu não consigo ficar nessa boa postura, porque, claro, não é confortável. E por que a gente quer ficar numa posição, sustentar o corpo numa posição que não é confortável e que é difícil e que exige muito esforço? Então, se tá difícil, é porque a gente tá fazendo esforço para segurar o corpo naquela posição. Voltando à ideia, à imagem da pilha de livros. Se eles estão alinhados com a gravidade, a própria gravidade faz o serviço de manter a pilha de livro em pé. Se os livros não estão alinhados com a gravidade, imagina que é uma pilha de livro muito grande. Aí você vai precisar de um suporte para a pilha de livros não cair. Vai ter que escorar numa parede ou num móvel. É exatamente o que acontece com o nosso corpo. Quando a gente não empilha os nossos blocos, né, que são cada parte do nosso corpo, com a gravidade, a gente precisa de um suporte para escorar. E esse suporte vai ser alguma estrutura do corpo, geralmente a coluna e a musculatura das costas. E isso é verdade tanto no caso da nossa postura habitual, né? E aqui mais uma vez assumindo que a sua postura não é uma boa postura, por assim dizer, quando no caso daquilo que a gente aprende a ser uma boa postura. A diferença é que na nossa postura habitual, a gente já não sente mais que está fazendo um esforço, porque depois de tantos anos usando as mesmas estruturas corporais como suporte, elas enrijecem e ficam menos sensíveis, né? Então o corpo meio que se habitua àquele lugar de dificuldade e silencia. Mas claro, os efeitos desse uso ineficiente das estruturas do corpo estão acumulando
e um bloco que está fora do lugar vai afetar a pilha inteira. Então, a longo prazo, os problemas vão surgir, quase que inevitavelmente. Mas como o corpo foi silenciado nesse processo de habituação à dificuldade, a gente passa a ser capaz de ouvir só quando o corpo grita, né? E o grito do corpo é a dor, né? A dor surge já como resultado de muito tempo de abuso, de sobrecarga, de não prestar atenção nos sinais anteriores. E aí com a dor, porque a dor nos move, né? Tem dor e aí a gente age em busca de uma solução. Aí com a dor, se você é capaz de identificar que existe uma questão postural que te causa aquela dor nas costas, ou nos ombros, ou nos joelhos, aí você pode decidir tentar uma postura melhor. Mas aí vai ser aquela postura da bailarina ou do soldado que a gente aprendeu que é uma boa postura. E, de novo, não coloca o corpo num lugar de conforto e facilidade, mas vai sobrepor um outro padrão de dificuldade em cima do seu padrão já habitual, ou seja, duplamente mais desconfortável e duplamente mais difícil de solucionar depois. E algumas pessoas realmente conseguem, assim, se esforçam tanto para colocar a chamada boa postura em cima da sua chamada má postura e cria um padrão duplo mesmo, que é muito difícil de solucionar depois no corpo, de entender, né? Porque claro que num trabalho mais individual, voltado para cada corpo específico, tem que ter um estudo, um entendimento de por que aquele corpo se formou daquela maneira, quais são os padrões de movimento, quais são os padrões de se estar naquele corpo para conseguir desfazer e criar uma coisa nova. E quando existe sobreposição de padrões, como é esse caso, quando a gente tenta colocar uma postura boa, mas que não é boa em cima da nossa má postura, cria uma coisa assim que é realmente muito difícil depois de entender e de desfazer. Né? Então, voltando à busca da sensação de eficiência no corpo. Esse tem que ser o único referencial válido para julgar uma boa postura ou não. Né? A gente já tem aqui algumas pistas. Né? Pensar no corpo como uma pilha de bloco, identificar cada bloco e em cada bloco identificar qual é o centro gravitacional daquela parte. Sente cada parte como uma presença, como a presença tridimensional que ela é. Percebe o volume de cada bloco do seu corpo. Vale fazer parte a parte, começando pela parte, por exemplo, pela parte superior do tórax, a área do peito, parte superior das costas, incluindo os ombros. Sente esse bloco tridimensionalmente, sente esse volume e localiza qual o centro desse volume do seu corpo. Depois, sente a parte mais inferior do tórax, a região da barriga e da lombar. É uma outra forma, é um outro tamanho, um outro volume. Sente esse bloco do seu corpo e localiza onde está o centro desse volume. Geralmente a nossa atenção vai direto para a lombar, para a coluna, porque essa é a ideia que a gente tem no nosso corpo de suporte. Não necessariamente a ideia que a gente tem na nossa mente, mas a ideia do nosso corpo mesmo. Então, para algumas pessoas pode ser difícil de acessar, de sentir um espaço mais interno do que isso. E aqui a gente não está procurando nenhuma estrutura especificamente. Eu diria que mais do que uma estrutura, a gente está buscando um espaço no centro desse volume.
Então, procura um espaço em algum lugar na parte da frente da sua coluna. A parte de trás sendo onde são as costas. Então, a parte da frente, mais ou menos ali entre a coluna e os órgãos. Sente e localiza o centro desse volume. E agora resgata a sensação do centro do primeiro bloco, né, o bloco da parte de cima do corpo. E observa qual é a relação de um centro gravitacional com o outro. Observa também todos os ajustes que vão acontecendo espontaneamente no seu corpo, na medida que você vai fazendo esse exercício de prestar atenção. A ideia aqui não é tentar fazer nada, mas sentir e observar e deixar o corpo se autoajustar naturalmente. Observa as mudanças de posição, de relaxamento, de tensionamento muscular, dores que podem surgir ou dores que desaparecem, e todas as sensações que podem ir acontecendo no corpo. Agora foca no bloco mais inferior, a região da pelvis e quadril. É uma outra forma, um outro volume. Escaneia esse bloco, sente internamente e procura pelo centro gravitacional desse volume. Para algumas pessoas, fazer esse escaneamento do corpo é meio que imediato. E para outras pessoas é um processo mais lento. O importante aqui é que se não vier imediatamente a noção sentida de cada um desses volumes, a noção sentida do centro de cada um desses volumes, continuar procurando. Porque a gente não está falando aqui de uma noção intelectual, né? É tanto uma obviedade dizer que cada parte do nosso corpo tem uma forma e um volume diferente e cada parte tem um centro gravitacional diferente. A questão aqui é realmente sentir essas formas, sentir esses volumes, sentir esses centros. E para isso tem que sair um tanto da mente racional e vir para o corpo mesmo, né? Você pode pensar que você é um bebê ou um animal, né? Que não tem grandes elaborações mentais sobre nada disso, são só sensações e sentimentos mesmo. Então é esse o convite, para vir para esse nível de percepção. E aí, depois de mapear esses 3 grandes blocos do corpo, agora inclui a cabeça, né? O bloco da cabeça, e faz a mesma coisa. Sente sua forma, sente seu volume, busca pelo centro e integra com as outras partes. E tenta perceber qual que é a relação entre essas partes, né? Entre cada um desses blocos. Cabeça, a parte superior do tórax, a parte inferior do tórax, a região pélvica. Perceber se existe uma conexão entre elas. Essa conexão ela é fácil ou ela é difícil de perceber. Busca criar essa sensação de cada centro, de cada um desses volumes estar alinhado com a gravidade, né? Como aquela grande pilha de livros de tamanhos diferentes. Sem esforço, sem tensão. Cada vez que sentir alguma musculatura tensionar, tenta trazer a atenção mais e mais para o centro daquele volume e observa se só isso já não faz a atenção se dissipar. E claro, você pode prosseguir com esse exercício e incluir os volumes menores do corpo, os braços, as pernas, e gastar o tempo que precisar nessa
nessa exploração. Então, não sei se eu consegui aqui dar uma ideia dessa transferência de referencial de uma postura boa para aquilo que é aparentemente belo, que é sempre culturalmente belo, né? E, ou seja, da forma para a sensação, de trazer isso, essa exploração para o sentido e de buscar essas alterações não seria nem alteração a palavra certa, porque isso já é um passo adiante, assim, é mais buscar esse questionamento no próprio corpo, mas não com base naquilo que a gente vê, que a gente entende, que a gente aprendeu como o certo, digamos assim. Quando eu tive essa ideia de falar sobre isso num podcast, eu fiquei me perguntando, nossa, mas teria que ser um vídeo, porque tem que mostrar algumas coisas. Depois eu pensei que na verdade não, é o oposto. O fato de que não tem imagem, né? Porque a imagem ela pode viciar esse olhar, assim, porque a gente já tem uma concepção que é muito visual sobre a postura, assim, daquilo que é belo, do que é bonito, e de tentar copiar aquilo no nosso corpo. Mas cada corpo é diferente. Para cada corpo, a postura boa vai ser uma postura diferente. Porque os formatos são diferentes, os volumes são diferentes, logo os centros gravitacionais vão ser diferentes. E então a imagem ela é até um pouco perigosa, assim, de acabar induzindo, né, as pessoas a copiar e mais uma vez se focar na aparência. E eu acho que o fato de a gente não ter imagem aqui pode até ajudar nesse sentido, porque não sobra essa possibilidade, né? Tem que ser, de fato, nesse exercício do sentir e do explorar o próprio corpo. E aí, claro que nessa exploração vão surgir algumas dificuldades, né? E essas dificuldades, elas podem estar relacionadas com as ideias que a gente tem, né? Tanto essa ideia de beleza, de achar que não é estranho, eu me sinto confortável assim, mas é estranho. Frequentemente tem esse relato de que eu sinto que minha postura tá desleixada, assim, porque tá relaxado demais, então tem essa associação, que são meramente ideias mesmo. Tem aquela questão de que quando o corpo tá tão acostumado numa certa postura e você muda o lugar daquele corpo, digamos assim, e vai ter um estranhamento. Então, às vezes as pessoas dizem que parece que estão com o corpo projetado para frente, não estão, né? Então, tem essa questão também do hábito mesmo, né? De um novo lugar e o estranhamento que necessariamente isso vai causar. E, às vezes, questão de depois de uma vida inteira, aquele corpo habituado a uma postura ineficiente, a uma postura de esforço, é claro que as estruturas vão se enrijecer e perder um tanto da sua plasticidade, da sua adaptabilidade, né? Então, é um processo desfazer, né, isso que foi feito com as estruturas do corpo para que o corpo seja capaz de novo de assumir um lugar mais neutro, né? Então podem surgir desconfortos, certas dores, que é o corpo revelando que, ok, tinha alguma coisa aqui que estava presa num lugar que não era para estar, e agora a gente tem que soltar isso para que o corpo seja de novo capaz de mudar. Isso pode ser feito de diversas maneiras, pode ser feito através da prática de esportes, através de terapias corporais e mesmo através de
desse trabalho de consciência corporal, que é um trabalho meditativo, né? Se você, para quem tem alguma prática com meditação, esse breve exercício que a gente fez aqui, de trazer atenção, de sentir, de prestar atenção, de observar, é um exercício meditativo. Já se percebe mudanças no corpo, não só no corpo, mas quando eu falo corpo, eu tô entendendo o corpo assim como uma entidade completamente holística. Não é só o corpo físico, porque aqui a gente tá falando, nessa primeira experiência aqui, tô me focando mais nesse aspecto mais material mesmo do corpo, mas o corpo é tudo, né? O corpo são muitas camadas, é a expressão do que nós somos no mundo. Mas para não complicar muito, vamos começar assim, né? Só falando sobre o corpo físico, material e a nossa postura. Mas sabendo que isso está expressando ali todas as nossas camadas, a nossa biografia, a nossa cultura, né? As nossas emoções, nosso psicológico, tudo isso está expresso naquele corpo, está expresso naquela postura. E isso fica como um questionamento que a gente vai trazer posteriormente aqui também. Então é isso, espero que eu tenha conseguido trazer alguns insights, algumas ideias, né? É necessariamente o início de uma exploração que leva uma vida, né? Não é uma coisa automática e que se consegue assim de um momento para o outro, mas é plantar aquelas sementinhas de outros referenciais, outras ideias, para que a gente possa explorar nosso corpo de uma outra maneira e, quem sabe, mudar e estar no nosso corpo de uma maneira mais prazerosa, mais confortável, mais agradável e mais fácil. Então é isso, por hoje eu fico por aqui. Até a próxima.